Ué, minha luzinha apagou. Tava acesa ali. Vou dar boa noite novamente, né? Para não parecer mal educada na gravação. A gente já começou e demos um overview do contexto aqui de por que as reuniões acontecem, o que que a gente tem como objetivo da reunião. E eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente entrar no assunto. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu quero fazer a reunião assim de forma bem prática mesmo, né? Para não tomar muito tempo e para que a gente também aos poucos não fique maçante, daqui a pouco ninguém vem. Só que eu preciso que vocês me contem se vocês estão vendo a tela primeiro. Então alguém me responde, por favor, porque eu não estou vendo o chat agora. No chat. Foi. Opa, tô vendo sim, tô assistindo sim. Obrigada. Então tá, vamos lá, vou tentar deixar a carinha de vocês aqui para eu poder acompanhar. Aí eu acho que assim vai. Assim, beleza. Então tá. O tema da nossa reunião hoje são os 3 principais meios para que você possa trabalhar legalmente nos Estados Unidos, independente do nível profissional que você tem, independente do momento de vida que você está, independente do quão você se sente apto ou não, e como que o sistema funciona. Eu falo que isso é uma informação de utilidade pública, né? Se bobear, a gente devia aprender isso na faculdade, porque se em algum momento você vislumbra em trabalhar no exterior, entender como que as coisas funcionam seria o principal caminho. A gente às vezes se sente perdido, ou se sente muito distante, ou acha ali, ai meu Deus, eu vou ter que fazer do jeito que todo mundo faz, e a gente não está aqui para julgar ninguém, mas não necessariamente a melhor forma, né? Os Estados Unidos, ele é um país desenvolvido e ele tem uma demanda dentro do mercado profissional crescente e aquecida desde sempre, porque isso é uma característica de uma economia forte de um país desenvolvido. Além disso, como país desenvolvido, ele também tem uma taxa de natalidade bem baixa. Então, a conta meio que não fecha. Eu tenho uma demanda crescente, mas eu não tenho gente suficiente para suprir essa demanda. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que buscar no mercado que não é o interno. Em outras reuniões, vocês vão sempre me ver falar isso aqui. Os Estados Unidos, ele é um país protecionista. Ele é um país que valoriza primeiro a mão de obra interna, aquela mão de obra que ele já autorizou a estar inserida no mercado de trabalho. Então, sempre que ele abrir espaço para uma pessoa de fora vir, ele vai estabelecer as regras em que isso pode ser feito. Não porque ele não quer que os imigrantes venham, talvez a gente entenda isso errado, mas porque ele não quer que as pessoas que já estão no mercado tenham suas condições sucateadas. O que é isso? Às vezes eu vou contratar um estrangeiro, mas eu tenho que garantir que eu vou contratar com um salário compatível ao mercado, porque senão eu começo a jogar os salários para baixo, as condições de trabalho vão piorando e no final das contas o conjunto não é favorecido. Então, sempre que a gente pensar em trabalhar legalmente, a gente tem a mão do governo, a gente tem a autorização do governo tentando favorecer o mercado. Por que que isso acontece? Porque se eu não tiver gente suficiente para desenvolver as atividades, a economia vai para um lado ruim. E o que os Estados Unidos menos quer é afetar negativamente a sua economia. Ele tem ali um ponto uma posição de potência mundial, que não é por acaso, é tudo estrategicamente pensado, e o mercado de trabalho e a força de trabalho é uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. E aí isso surge um espaço para a gente, né? Principalmente no contexto pós-pandemia. E aí o que eu queria que vocês entendessem? Tal como no Brasil, a gente tem níveis profissionais. Tem aquelas pessoas que têm uma qualificação super baixa e tem aquelas pessoas que, de alguma forma, investiram para ter uma carreira. Quando a gente trata a primeira porta, né, é a mesma porta que existe no Brasil. Porque, geralmente, se a gente quer ter uma profissão e a gente quer ter um diploma, a gente recorre a um estudo acadêmico.
Através desse estudo acadêmico, é normal que eu faça um estágio. E se eu for uma pessoa que mostrar bons resultados no estágio, é normal que o estágio me dê a oportunidade de ser contratado. Eu não sei em que momento da nossa vida aconteceu da gente esquecer que esse movimento é tão óbvio que ele também acontece aqui. E aí a gente só fica na cabeça que dentro dos Estados Unidos, estudante não pode trabalhar. Só que existe uma vírgula nisso, né? E eu comecei por essa opção porque eu vou falar aqui para vocês de forma abrangente. Então, assim, ó, se hoje em dia você é uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, não tem nada para oferecer no sentido de comprovações acadêmicas, profissionais, você não tem uma carreira chancelada, você não montou o seu portfólio profissional, e a gente vai falar disso daqui a pouco, talvez a sua porta de entrada sejam os estudos. Ah, eu preciso fazer um estudo extremamente complicado, eu preciso. Não, só que a gente vai ter que aprender a usar as regras ao nosso favor, tá? Então, a primeira porta de entrada para uma pessoa que não tem, que não se sente, né? Que às vezes você também está enganado, mas se você hoje em dia não sente que você tem qualificação suficiente para se inserir, seria através dos estudos acadêmicos. Os estudos acadêmicos, eles te trariam ali uma autorização de trabalho, que não é um visto de trabalho, que não é um green card. É um documento que não é um visto, você continua tendo um visto de estudante, mas ele te dá permissão para entrar no mercado de trabalho. E aí, essa permissão, ela vai variar de tempo. Geralmente, a regra para todo mundo é que se você tem um degree, seja ele um bacharelado, um mestrado, um doutorado, né? Um curso que te deu um grau acadêmico, você tem 12 meses de autorização de trabalho. E aí, com 12 meses de autorização de trabalho, depois você pode pleitear um visto de trabalho, né? Vai depender muito mais do seu resultado na efetivação daquele trabalho do que não ter vias para que isso aconteça, né? E além desses 12 meses, existe a possibilidade de você estudar as áreas que os Estados Unidos mais querem desenvolver, que são chamadas áreas STEM, e a gente vai falar delas hoje aqui um pouquinho. E aí, ao invés de você ter 1 ano de autorização, você pode chegar a ter 3. E aí, depois de 3 anos, numa relação de trabalho, fica muito mais fácil, óbvio e simples conseguir pleitear outros steps, assim, outros passos. Então, o que acontece? Por que hoje em dia a gente fica desesperado? Porque a gente não quer percorrer a trilha. A gente não sabe valorizar o que eu falei lá atrás, que é o delta. Eu quero simplesmente falar, eu quero tal coisa. Tá, mas o que você vai fazer para chegar nessa tal coisa? E é isso que o mercado valoriza, beleza? Alguma dúvida até aqui? Então tá. A segunda forma que todo mundo pode chegar no mercado de trabalho é através de uma oferta de trabalho. Então, eu tenho alguma habilidade que eu posso trocar por dinheiro, né? Do mesmo jeito que eu faço isso no Brasil, eu posso fazer isso nos Estados Unidos de forma legalizada. Existem duas categorias principais de trabalho. E a gente vai pensar assim, ó. Eu tenho os trabalhos que são relacionados a pessoas não imigrantes e eu tenho trabalhos relacionados a pessoas imigrantes. Da onde vem a confusão? Por que a gente fica perdido e por que a gente não sabe o que fazer? Porque a gente quer fazer, a gente quer ter direitos de imigrantes na posição de não imigrantes. Então, eu quero trabalhos que sejam fáceis de conseguir, sejam rápidos de conseguir, sejam mais simples, que não exijam tanta qualificação, que eu consiga ir mais rápido, que eu não tenha um processo seletivo muito complicado, que tenha um tanto de facilidade, só que eu quero ter todos os benefícios de quem está correndo a corrida mais árdua. E aí eu vou, muitas vezes, para os Estados Unidos, né? E aí a gente sabe de milhões de casos em que isso acontece da forma errada, com uma posição de não imigrante, querendo viver uma vida de imigrante. Qual que é o problema disso? Vários. O problema é vocês colocar no mercado informal
e aí depois, num segundo momento, você não conseguir reverter essa situação. Além disso, aquilo que a gente falou de atrapalhar o mercado é uma das coisas que mais sucateia o mercado de trabalho. Enquanto você tem um profissional que está fazendo tudo certinho, isso tem um custo, né, na vida desse profissional, o que faz errado não precisa pagar o custo. E aí tem uma conta ali que não fecha, né? E o outro problema é que na hora que você quiser realmente, não, agora eu vou pleitear meu green card, eu vou ficar nesse país para sempre, não, 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 pode ser que isso seja impedido por atitudes que você tomou anteriormente. Então, o que eu gosto de explicar aqui, e o que eu quero que todo mundo aqui tenha muita consciência, é que o mercado informal, ele atrai num primeiro minuto pela facilidade, mas lá na frente ele manda a conta. E aí você pagar essa conta pode ser você ficar preso nos Estados Unidos sem poder sair, pode ser você não poder ter mais acesso à sua família lá no Brasil, é você nunca mais poder atuar numa coisa que você gosta, é você ficar preso em condições de trabalho que talvez você não goste, mas você tem medo que alguém pode te denunciar, alguém pode fazer mal em relação a você. Então você, num primeiro momento, é atraído porque, nossa, olha que legal, tá aqui um jeito de eu me inserir, mas no momento em que você se insere errado, num lugar super pragmático, num lugar super by the book, né, que segue as regras de acordo com o que elas são, você está dando o seu direito para que lá na frente eles te neguem o seu próximo passo. Eu fiz uma lista aqui para vocês de quantos tipos de trabalho temporários a gente pode ter. E uma coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: temporário não quer dizer que trabalhei um mês e fui embora. Temporário quer dizer que eu avisei, dentro do meu acordo estabelecido com o governo, de que eu quero trabalhar um tempo nos Estados Unidos, mas eu não quero imigrar para os Estados Unidos. Por quê? Quando a gente fala isso, a gente concorda que vai ter uma data de início e uma data de fim. Pode ser que o início e o fim, entre eles, tenham 10 anos, mas eu falei que vai ter um tempo em que vai acabar. E isso para os Estados Unidos e para a imigração é muito sério. A partir do momento que você fala que você tem uma intenção e depois você faz outra coisa, aqui existe um negócio chamado responsabilidade da informação. Ele te avisou que não podia. Ele te avisou, ele deixou acessível, ele deixou disponível, ele deixou simples e você escolheu fazer errado. Então, lá na frente, quando ele te falar assim, mas por que você fez errado? Você não tem condição, por N motivos, de falar eu não sabia, porque tem jeito de saber, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é isso aqui. O que eu vejo muita gente fazer, se limitando e fazendo errado? Nossa, Marina, eu não vou para nenhum tipo de trabalho que eu estou vendo aí na lista dos temporários, porque eu vou ficar pouco tempo e depois eu quero ficar mais e eu não vou conseguir. Você está criando conclusões, né? Está antecipando conclusões de uma realidade que você não viveu. E você está criando uma realidade baseada no que você conhece do Brasil. Você não conhece o mercado de trabalho americano. Você nunca lidou com a realidade do trabalho americano. Porque se você tivesse lidado, ia ser muito claro na sua cabeça de que as coisas elas são feitas para seguir uma ordem. Só que a partir do momento que você chega querendo inverter as coisas, é o famoso do jeitinho, né? Que a gente, infelizmente, é conhecido por tentar dar, a sensação que dá é que você é oportunista. E esse oportunismo não é bem visto aqui. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ao longo do tempo, pessoas oportunistas fizeram de forma errada e fazem com que, de forma geral, a gente tenha, as pessoas tenham uma visão ruim sobre os brasileiros. Só que a gente só consegue reverter isso se a gente começar a fazer as coisas da forma correta. Tem uma pergunta aqui? Vocês estão, tá todo mundo vendo minha tela? Porque tem uma pergunta aqui da tela. Mas tá bom. Beleza até aqui? Eu trouxe um dado aqui, só porque eu gosto de fundamentar os valores e tudo mais, que é o seguinte: quando a gente pensa
impedir um visto para ter um green card não é a Deus dará, e não é uma quantidade ilimitada de vistos. Então, no nosso planejamento, que a gente, ao longo das semanas, cada dia traz um pedacinho do planejamento, no nosso planejamento tem que ter essa limitação na sua cabeça. Pode ser que eu queira um visto que tem um número limitado e eu estou abrindo mão de uma outra oportunidade porque eu estou focado naquele visto. E aí, às vezes, você está fechando portas que você deveria passar para criar networking, para criar relacionamento, para criar reputação profissional, para criar seu portfólio de resultados. Criando isso tudo, fica muito mais fácil você justificar o next step. Então, eu falo que é como se fosse assim. É muito mais fácil você conseguir a sua segunda oportunidade se você conseguiu a primeira. Na segunda oportunidade, um empregador tem para quem perguntar. Aqui é muito forte essa questão da sua referência. O que as pessoas acham de você, principalmente você como profissional, que é o que a gente está focando aqui. E aí, assim, às vezes você pensa, eu vou lá, faço um trabalho de 6 meses. Esse trabalho de 6 meses chancelou a sua carreira, chancelou você no mercado americano. Então, uma segunda oportunidade já vai ser muito mais fácil, porque a pessoa tem como investigar quem você é, né? Isso acontece tanto para o ambiente de trabalho, quanto ali no dia a dia, para a questão de crédito, para a questão de crescimento financeiro, todas as coisas aqui, elas são baseadas nisso, assim, a gente começa do zero e vai crescendo, né? Ou a gente começa da reputação ruim e vai melhorando, tá? E a terceira parte, ai meu Deus, não tá indo. E a terceira parte é uma autorização que tem ficado muito famosa. Isso não é uma coisa nova, sempre existiu, só que tem ficado famoso porque tem sido mais comum mais brasileiros se colocarem nessas possibilidades aqui. E aí, se vocês repararem, eu fiz uma escadinha de quem não tem qualificação nenhuma, passando por aqueles que já têm alguma coisa para oferecer, para agora chegar naqueles que têm um perfil profissional já mais robusto, né? Então, eu queria que vocês percebessem essa evolução. Entre a pessoa que não tem nada e a pessoa que tem um perfil muito robusto, ao ponto dela ser entendida pelo governo como alguém excepcional, extraordinário, e por isso ela nem precisa de um empregador, só tudo que ela já fez na vida dela já dá o direito dela se autopatrocinar, dela se autopeticionar um green card. Existem muitas coisas entre essas pessoas. Só que a gente olha, ou eu não tenho nada, ou eu tenho tudo. E esse meio do caminho estão 99,99% de todos os profissionais. Só que a gente acha que não. A gente acha que ou a gente está lá, né? Síndrome do vira-lata, não tenho nada, né? Ou a gente tem que ser da NASA. Enquanto as grandes oportunidades e a maior parte das oportunidades está nesse meio. E aí, uma das coisas que eu tentei trazer para você, para deixar visual para vocês, é olha o tamanho dessa lista, tá? Aqui na parte do temporário. Eu não vou entrar profundamente no que é o autopatrocínio e tudo mais, mas para que vocês também, se vocês nunca ouviram falar e não saiam daqui sem saber, esses são os casos em que o profissional, pela trajetória profissional dele e por tudo que ele construiu em relação aos seus negócios e à sua carreira, ele consegue pedir um green card para o governo. E aí, se vocês já viram em alguma outra reunião, eu explico esses estágios profissionais em 3 S's. Então, é como se lá atrás, no primeiro estágio, vou voltar aqui para a gente ver, eu percebesse que, olha, eu preciso, eu talvez não tenha muito a dar, né? Eu não sei direito qual que é a minha contribuição, então primeiro eu vou melhorar. Aqui eu já tenho uma contribuição, eu sei o que eu posso fazer, eu sei limpar, eu sou um bom jardineiro, eu sou um bom gestor, eu sou um engenheiro, eu sou uma dentista, eu tenho uma habilidade e eu quero usar essa habilidade nos Estados Unidos.
seja num trabalho temporário, seja num trabalho permanente, mas eu já sei o que eu tenho para suprir, né? Então, eu vou suprir uma necessidade dos Estados Unidos. Quando a gente fala desse outro, é uma pessoa que, além dela suprir uma necessidade, ela vai superar alguma coisa que os Estados Unidos já faz. Então, eu não só tenho capacidade de resolver um problema, quanto eu trago inovações, eu trago diferenciação, eu trago avanço, eu trago tecnologia, eu trago redução de custo, e não tem ninguém no mundo mais interessado em atrair esses talentos do que os Estados Unidos. Então, o que ele faz? A partir do momento que eu concedo uma forma mais simplificada desses talentos virem superar o que eu faço, eu chamo a atenção dessas pessoas para virem para cá. E aí vocês podem pensar o seguinte: nossa, mas isso é injusto. Sim, a gente está falando de um mercado de competitividade. Por que que as melhores pesquisas, as grandes inovações e tudo mais sempre estão linkadas de alguma forma aqui? Porque os Estados Unidos patrocinam isso, ele investe nisso. Eu ganho talvez muito mais dinheiro, talvez não, né? Estatisticamente, um pesquisador ganha muito melhor aqui na Índia e assim por diante do que ganha no Brasil. Então, é assim, é o que o país valoriza, entendeu? Então, onde que estão as bandeiras do país? Onde que estão as bandeiras dos Estados Unidos quando eu comparo com o Brasil? E aí você vai ter que entender, dentro dessa comparação, em qual delas que você se aplica. Ah, Marina, hoje em dia eu tenho uma experiência muito complicada, assim, eu só faço bico, ou eu não acabei a faculdade, eu não tenho um nível de inglês muito bom, e aí eu fico achando que não tem espaço para mim. E eu te falo, você tem essa percepção porque você nunca procurou uma vaga. Porque eu sei te mostrar no mínimo 10 tipos de vagas diferentes, em que você vai ler o job description e eles não estão falando que eles precisam de gente falando inglês. Eles não estão falando que eles precisam de gente que sabe Excel, eles não estão falando de gente que saiba gestão, eles não estão falando de gente que faça gerenciamento de equipes, eles estão falando de pessoas para trabalhos que podem ser treináveis. Então, eu preciso de uma pessoa disposta a trabalhar. O que ela vai fazer é treinar, certo? Do mesmo jeito que eu quero essas pessoas desse slide de cá. Eu quero uma pessoa que é tão grande no mercado dela que ela é tida pelo mundo e por mim, né, como Estados Unidos, como extraordinária. Eu quero essa chancela. Você acha que se uma pessoa promove uma pesquisa que pode trazer muito dinheiro para o país e um avanço, continuar colocando os Estados Unidos numa posição de hegemonia, você acha que os Estados Unidos vai deixar essa pessoa embora? E isso eu não estou falando Estados Unidos como governo só, não. Eu estou falando as grandes empresas, eu estou falando as pessoas que têm equipes. Uma coisa que a gente discutiu essa semana no grupo aqui da minha mentoria, com os meus mentorados, é que, por exemplo, grandes empresas, muitas vezes, elas não estão com um processo seletivo aberto, mas se elas perceberem um talento, seja através de um recrutador, seja através de um RH interno, elas até criam uma vaga para não perder aquela pessoa. Nossa, Marina, mas isso não existe. Isso pode não existir no Brasil. É o que a gente está falando. A gente está falando de um mercado diferente, de uma cultura diferente. E eu estou para te falar que eu acho que muitas empresas grandes do Brasil também já têm essa postura de o que que eu faço para ter os talentos do meu lado, para ter essas pessoas que vão trazer resultados extraordinários. Porque através do resultado dessas pessoas, o país também fica tendo resultados extraordinários. Faz sentido? Beleza? Então, aqui, ó. Essas são as 3 formas. Ou eu vou ter uma oferta de trabalho de alguém, ou eu já estou tão bem na minha carreira, na minha indústria, no meu posicionamento de mercado, que eu nem preciso de oferta de trabalho, e aí eu vou me autopatrocinar, e aí são esses NW que a gente vê falar muito por aí, mas também tem um EB1, que é até melhor do que o NW, e eu vejo só o povo indo para o lado de cá, mas enfim, não estou aqui para discutir isso. E se você, nesse momento, não supre nem supera, você pode somar. E aí você pode ir, através do estudo, procurar algum tipo de qualificação que te coloque numa posição mais estratégica para que você entre no mercado. Entendeu? Beleza até aqui?
vou ver o chat, porque eu tenho umas perguntas aqui. Ô, Lucas, é para ter esperança mesmo. Eu falo que assim, a gente se sente perdido muitas vezes porque a gente não sabe nem onde procurar. Eu não sei se vocês já tiveram essa vivência, mas eu sou de uma época que quando a gente ia fazer vestibular, tinha um livro, né, que a gente procurava. Ah, se eu quero ser administradora, o que que eu vou fazer? Quais são as faculdades? Qual é isso? Qual é aquilo? Não sei o quê, né? Que era o guia lá das universidades. Na época, minha mãe tinha até banca, então, assim, eu ficava lá desesperada para poder ler e tudo mais e entender. E aí ia nas feiras das faculdades, nanã, nanã. Gente, isso tudo existe aqui nos Estados Unidos também. É tudo público, é tudo acessível. Você pode ter a mesma orientação sobre as carreiras e tudo mais. O problema é que uma vez que a gente não sabe, ou a gente não imagina que isso também está disponível e é um acervo público, né? A gente começa a criar, a gente deduz as coisas. E aí o pior, às vezes a gente pergunta para as pessoas, tomando por base que, se ela mora lá, ela sabe. Eu vou te falar que, assim, tem gente que está aqui há 30 anos e não sabe nada disso que eu estou falando para vocês. E não é desmerecer a pessoa, é porque a pessoa não viveu essa mesma realidade. Talvez ela veio num momento diferente do mundo, da economia, dos Estados Unidos, né? O próprio 11 de setembro mudou muita coisa em relação à imigração. Agora, o pós-pandemia, mais ainda, porque as relações de trabalho se diferenciaram, né? Então, assim, hoje em dia é muito comum uma pessoa que não quer mais estar num determinado trabalho, se o trabalho não oferecer para ela um regime home office, ou no mínimo híbrido. O que mais tem é americano falando, não vou voltar para o meu trabalho, porque eu descobri que tem outras formas de trabalhar, descobri que eu posso ganhar dinheiro de outras formas, e esses espaços, essas lacunas, vão ficando no mercado de trabalho para que a gente possa, como estrangeiro, aproveitar. Tem uma outra via de acesso ao mercado que eu não trouxe aqui, mas ela é assim, independente de quem você é na fila do pão, que é o fato de você poder empreender, né? Todos nós, mesmo enquanto ainda estamos no Brasil, somos autorizados a sermos donos de empresa nos Estados Unidos. Isso não exige um visto, isso não exige uma capacitação extraordinária, isso não exige nada, né? Você pode estar aí, ter seus negócios aqui, seus negócios gerarem dólares para que você financie um próximo plano da sua vida, e tudo bem. Isso não é incomum, isso não é errado, e isso não é para quem é extremamente preparado, né? Porque na cabeça dos Estados Unidos, quando uma pessoa ela é empreendedora, ela é a pessoa que tem a ideia, coloca dinheiro e tem uma equipe ali para liderar as coisas para ela. Então, um questionamento que tem se tornado muito comum é, às vezes, uma pessoa está aqui, ela tem uma empresa, e aí falam com ela, tá, mas quantos funcionários tem na sua empresa? Nenhum. Se a sua empresa presta um serviço, vende um produto, não tem ninguém trabalhando nessa empresa e ela continua fazendo aquilo ali, alguém trabalha, né? E aí são essas coisas que elas vão acontecendo de forma errada. Abrir uma empresa é super tranquilo, fechar uma empresa é super tranquilo, a gestão, tanto contábil quanto financeira, é muito mais simples do que no Brasil. Então, assim, é uma possibilidade também, principalmente se você tem profissões que aí no Brasil você já atua mais autônomo, assim. O que eu acho que às vezes você precisa é fazer uma pesquisa de mercado, né? Será que aquele mercado que você trabalha no Brasil, como que ele é aqui? Qual que é a aceitação dele? Ele é um mercado licenciado? Eu posso atuar? Eu preciso contratar pessoas? Essas pessoas precisam de uma licença? Elas precisam de um curso específico? Será que é a mesma coisa em cada estado? Então, tem essas coisas que a gente precisa descobrir, mas de forma geral é bem mais fácil. Então é para ter esperança, tá? Para ter muita esperança. Ó, o mercado de terapias, vou ler tudo. O mercado de terapias complementares, como medicina chinesa, massoterapia e cuidados naturais, tem um bom espaço nos Estados Unidos? Primeira pergunta. Por ser um trabalho muito autônomo, seria melhor começar por outra área? Vamos lá. São coisas diferentes. Até o movimento que eu acabei de falar. Você pode trabalhar com massagem
e ser quem faz a massagem. Você pode trabalhar com massagem e ser o dono da clínica de massagem. São coisas diferentes. O que a gente tem que entender e o que a gente tem que investigar em determinado mercado é, para eu colocar a mão na massa, o que eu preciso? Geralmente você precisa de uma autorização de trabalho, ou de um visto de trabalho, ou de um green card. Isso a gente está falando do aspecto legal, beleza? Se eu tiver um desses, eu já posso atuar? Não sei. A gente vai precisar investigar no estado que você quer morar, como que aquela atividade é regida. Aí, calma, porque tem gente novata aqui, né? Marina, quer dizer, se eu sou engenheiro, eu posso ter uma licença na Flórida, depois receber uma proposta de trabalho para o Texas e fazer exatamente as mesmas coisas? Depende. Cada estado aqui funciona de forma autônoma. Pode ser que você tenha uma licença aqui que não vai funcionar para o próximo estado. Então, no caso, por exemplo, da medicina alternativa, né, e todos esses cuidados naturais, com certeza elas funcionam de forma diferente em cada estado. Então, o que você tem que começar a fazer? Uma investigação desse mercado para aquela pessoa que quer colocar a mão na massa. Pode ser que você fazendo um curso, você já tenha licença, e aí você precisa só de uma autorização de trabalho. Pode ser que com autorização de trabalho, você só possa ser assistente de alguém, porque você precisa da licença. Então, isso vai acontecer em várias áreas. Acontece isso na arquitetura, acontece isso com a parte de dentista, acontece isso com direito, acontece com o próprio engenheiro. Então, o que a gente precisa entender? E aí, assim, a gente não vai conseguir aprofundar isso aqui, porque é uma parte bem detalhada, né? Eu trato isso muito, tanto na mentoria em grupo, quanto na mentoria individual, e faço esse mapeamento ali na consultoria, mas você vai ter que entender as bases. Então, é como se fosse assim, ó, para eu trabalhar com terapia complementar nos Estados Unidos, como que funciona? Aí eu vou ter que entrar num site específico e validar todas aquelas informações. Ah, tá, agora eu não tenho certeza em qual estado eu vou morar, então eu vou ter que fazer a pesquisa em mais de um estado, e assim por diante. Pensando em termos de mercado, será que isso é uma atividade rentável? O governo também te dá essas informações, né? Então, existem sites específicos, eu posso colocar um aqui no chatzinho. Na hora que eu acabar de mostrar a tela que eu entro lá, que você pode pegar essas informações, né? São informações que são públicas e são informações atualizadas pelo próprio governo. Por quê? Porque ele quer dar uma noção do mercado de trabalho e ele precisa entender o seu mercado de trabalho, né? A gente tem que pensar que o mercado de trabalho para o governo é uma parte que ele tem que gerenciar. Então, é importante ele falar para os empregados e para os funcionários e para os atuantes naquela área. Olha, esse mercado tem perspectiva de crescimento, esse mercado não tem, né? Essas atividades elas têm funcionado dessa e dessa forma. De forma geral, eu vivendo aqui, o que eu percebo, né? E aí pode ser que uma pessoa que vive em outro lugar tenha outra percepção. Que esse tipo de atividade é uma atividade muito procurada, né? Mas aí eu não consigo responder de forma geral. Pessoas que querem trabalhar com terapias complementares podem atuar. Eu vou precisar fazer uma investigação do seu perfil. Você já atua com isso? Você não atua? O que você já tem de experiência? Qual que é o seu portfólio profissional? Quais são os resultados que você já tem? Você tem clientes? Será que você pode ser colocado ali como, às vezes, um profissional extraordinário e não necessariamente para um green card? Tem várias coisas que a gente precisa avaliar. Só que eu não posso avaliar para o grupo de pessoas, eu tenho que avaliar para aquele CPF, para aquela digital. E é isso que às vezes dificulta. A gente quer entender tudo. Tá, e se eu sou engenheiro? Não. Aqui a gente tem que entender engenheiro morando em tal lugar, com tal e tal e tal certificação, com tal experiência profissional. A gente precisa olhar para você, para o seu perfil como um todo. E aí, talvez a dificuldade maior de todo mundo aqui é se mapear. E até, inclusive, me dá essa resposta aqui, coloca aí no chat para mim. Se hoje em dia você precisasse fazer o seu mapeamento profissional, colocar ali todas as suas características e comparar com os Estados Unidos, olha, eu sou esse profissional, deixa eu ver
assertividade em relação aos Estados Unidos, deixa eu cruzar essas duas coisas e ver ali se eu estou bem ou se estou mal. Vocês conseguiriam fazer isso por vocês mesmos? É uma coisa que vocês já fizeram, já tiveram essa curiosidade, ou não sabe nem por onde começar? Me dá esse feedback aqui pelo site, ou pelo chat, por favor. Ixi, minha internet está instável. Vou voltar. Vou nas outras perguntas. Mas vai me dando a resposta aí para eu saber até que ponto que eu vou ou não. Vamos lá. Aplicamos para o visto B2MW. Seguro de enfermagem, em inglês. E ainda conhecendo a cultura. Ó, toda vez que a gente entra num ambiente em que a gente não está acostumado, aquilo ali vai trazer medo para a gente, né? Quando a gente pensa assim, nossa, eu vou trabalhar no mercado americano, parece que você vai trabalhar simplesmente dentro do escritório com todos os holofotes voltados para você, né? Às vezes, a sua realidade de trabalho no dia a dia vai ser até mais simples do que você está acostumado aí no Brasil. É porque tem uma pressão da mudança de vida, da mudança de país, a insegurança de estar longe daquilo que é familiar para você, né? Eu nem gosto muito da palavra confortável, porque eu sei lá se é confortável para você atualmente ou não, né? Quando eu vim para cá, é porque não estava confortável para mim no Brasil. Mas familiar você está familiarizado até com os problemas que você tem, né? Não quer dizer que você goste deles ou que você queira conviver com eles. Quando a gente vê um perfil como o seu, por exemplo, você já teve a possibilidade de aplicar para um visto. Então, a gente já te colocou em uma solução imigratória, né? Ter uma solução imigratória, inclusive toda reunião eu falo isso, vou falar de novo, vou repetir para que não gerem dúvidas. Tudo isso que a gente trata aqui, eu não estou fazendo aconselhamento legal. Eu não tenho capacidade técnica para decidir o visto de ninguém. Isso só pode ser feito por um advogado. Tudo isso que eu trago aqui são análises sobre a sua carreira, sobre o mercado, sobre como que você vai se desenvolver como profissional. Só que em algum momento eu preciso falar de autorizações imigratórias. Mas nada do que eu estou falando aqui é um conselho. Aconselhamento legal só pode ser feito por advogados licenciados e que você tem, inclusive, condição de olhar a licença deles para ver se eles são picaretas ou não, tá? Então, eu não sou advogado de imigração, não tenho intenção de ser, e eu quero que vocês tenham isso tudo muito claro. Aqui a gente está falando sobre perfil profissional. Só que um profissional, para atuar no exterior, ele precisa de uma autorização imigratória para que ele possa fazer isso, beleza? Então, disclaimer feito, vamos voltar. A partir do momento que você já tem uma solução imigratória, você ainda tem um problema de mercado. Não quer dizer que por você ter uma autorização para trabalhar, que você vai se inserir no mercado de trabalho. E aí eu te pergunto, você sabe o que você precisa para que na hora que a sua autorização de trabalho esteja na sua mão, você consiga se vender no mercado? Porque o mercado de trabalho nada mais é autopromoção. Você vai precisar ter um documento, que aqui não chama currículo, chama resumê. Não adianta você colocar lá que você é casada, tem tantos anos, porque isso nem no resumê vai. Não adianta você falar para mim que você tem eu fui supervisor de uma loja, fui supervisor de uma equipe de eletricistas, porque isso não me mostra nada dos seus resultados. Não adianta você falar comigo, eu tenho 10 anos de experiência, talvez isso adiante para o processo imigratório. Mas para me falar quem você é como profissional, você está há 10 anos, estou falando que não, tá? Estou te falando que essa informação não me leva à conclusão se você é um profissional bom ou não. Uai, Marina, mas eu fiz um processo em NIDAP, quer dizer que eu sou bom para o lado imigratório. A gente está falando de outra linguagem. É como se ali a gente falasse advoguês e agora a gente vai falar outra coisa, tá? Então, são aspectos diferentes. Quando a gente fala do mercado administrativo, e aí eu sou administradora, caso vocês não saibam, a gente está falando de um mercado, às vezes, dúbio, né? Por quê? É muito comum eu falar assim, não, a administração é muito generalista. E aí, não tem todo lado tem alguém para fazer serviço administrativo. Beleza, é por isso que você tem que pensar qual que vai ser o seu jeito de se destacar da manada.
Você faz serviço administrativo, quais são suas experiências? Ah, Marina, eu fui secretária durante muito tempo de uma empresa assim, assim, assado. Não me falou nada de quem você é. O fato de você ter sido secretária nesse lugar trouxe quais resultados? Se fosse você uma secretária eletrônica, teria sido a mesma coisa? Qual conclusão que eu posso chegar? Então, isso tudo precisa ser pensado. E aí, mais uma vez, eu repito a pergunta. Você sabe fazer o seu mapeamento profissional? Você sabe olhar para você e falar, eu tenho tais habilidades, tais capacidades, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. Se comparar com o que é exigido no mercado americano e definir, nossa, eu estou muito perto, nossa, eu estou muito longe. Porque se você não sabe como fazer isso, você vai ficar insegura por muito tempo. É como se fosse assim, ó. Eu viro para você e falo, olha, eu estou precisando emagrecer. Beleza, você quer emagrecer quantos quilos? Não sei. Tá fácil ou tá difícil de chegar? Não sei, eu não sei qual que é o objetivo que eu estou buscando. Mas se eu virar para você e falar assim, olha, eu quero emagrecer 10 quilos e eu só emagreci 500 gramas, eu sei que a distância está grande. Se eu falar com você que eu quero emagrecer 10 quilos e eu emagreci 9, a distância está diferente. Então, não basta você falar o que você quer. Eu preciso entender para o quê. E entre esses dois pontos, qual que é a sua distância? Pode ser que você já esteja extremamente perto e o inglês não é uma barreira. É claro que quanto melhor o seu inglês, você vai ter acesso a um mundo de possibilidades melhores, inclusive em termos de remuneração. Você está vindo para os Estados Unidos, não é comum aqui que as pessoas vão crescer e ter altos cargos só falando português. O português, ele é um diferencial. Eu sou uma profissional que falo inglês e português, e não o contrário. Para o americano, se você é uma profissional que fala português e ponto, você tem uma deficiência, porque ele não é obrigado a saber falar português. Então, a gente tem que entender isso tudo. E aí, mais uma vez, fica a minha pergunta. Você sabe fazer esse mapeamento? Você sabe se dar esse diagnóstico? Porque é isso aí que eu acho que vai trazer a resposta que vocês estão buscando. Medo é algo muito comum entre nós, imigrantes. Mas coragem e fé que tudo vai dar certo. Amém, amém. Mais que isso, assim, coragem e fé são elementos essenciais, mas movimento. O medo, ele vem daquilo que a gente desconhece, né? É muito mais fácil eu estar aqui hoje em dia falando isso tudo para vocês, depois que eu já passei uma jornada em que eu enfrentei todo esse desconhecido. Hoje em dia, esse tema é um tema que eu domino, então eu não tenho medo disso. Não tenho medo se eu precisar me colocar no mercado de trabalho, tal como eu fiz. O problema é que quando a gente não sabe, e aí eu fiz uma alusão hoje que eu acho que fica fácil para todo mundo entender. Vocês querem entrar no mercado de trabalho americano, e eu coloco vocês numa sala escura, beleza? Completamente escura, não tem como enxergar nada. O que você vai sentir? Medo, insegurança, você não sabe se vai cair uma coisa na sua cabeça, se vai vir um bicho no seu pé, se tem alguém do seu lado, se alguma coisa acontecer, se dentro desse quarto tem alguma coisa, beleza? A partir do momento que a gente começa a se entender como profissional, entender o que o mercado americano está buscando, entender essa distância entre as duas coisas, é como se nesse quarto eu tivesse acendido a luz. O fato de eu acender a luz quer dizer que eu já fiz tudo o que eu preciso fazer? Quer dizer que tudo está resolvido? Não. Quer dizer que agora eu sei o que eu estou vendo. Olha, tem tal coisa do meu lado. Olha, fulano está aqui também. Entendeu? Então, assim, pensem nisso. Por que vocês estão com medo? Porque vocês estão sem insumo. Vocês não estão sabendo para que lado vocês estão correndo. Então, é normal ter medo mesmo. Aliás, se você não tiver medo, só tem dois jeitos. Ou você não está nem aí, não quer vir, e aí eu até acharia esquisito por que você está aqui me escutando, então, né? Ou você está parado esperando algum milagre acontecer. Que aí também eu preciso que você entenda que esse movimento tem que vir de você, né? Adianta eu saber tudo o que você precisa fazer se você não sabe e não coloca em prática? Ou adianta eu te contar tudo o que você precisa fazer, você pegar todo esse conhecimento, guardar dentro da gaveta e ficar lá parado, falando, ah, qualquer hora as coisas acontecem. Não vai acontecer, tá? Então, assim, eu sou a pessoa que mais vai. Toda semana eu estou aqui exatamente para motivar vocês a correrem atrás desse sonho. Porque eu vivo esse sonho hoje em dia. Eu sei o tanto que a minha vida mudou. A minha, da minha família, de todo mundo, né? Eu vivo uma realidade impensável para mim quando eu vim para cá.
Se eu soubesse que as coisas ficariam desse jeito, até antes, assim, eu também fui dominada pelo meu medo durante muito tempo. Então, eu vou ser sempre a maior incentivadora. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito realista. Não vai acontecer nenhum milagre. Não vai acontecer nenhum milagre. Ou você estabelece um plano, eu vou fazer isso, isso e isso, em tanto tempo, dessa forma, com tanto de dinheiro, com tanto de esforço, ou as coisas não vão acontecer, tá? Não é assim só para mim ou só para você, é assim para qualquer pessoa. Você não está mudando de casa, nem de quarto, você está mudando de país, né? Pode ser por um mês, pode ser para uma vida. Aquela mudança já vai te tirar ali de tudo que você conhece. Então, tem que ter isso aí muito claro. Não sei por onde começar. Não fiz essa comparação ainda por não saber as informações que eu precisava para comparar. Também por ter a ideia formada do mercado brasileiro ser um consenso nacional sobre autorização de trabalho. Por mais que pareça difícil, pela falta de informações. Os Estados Unidos parecem fornecer informações de forma mais segura do que no Brasil. Tem um ponto muito importante que eu trabalho mais aprofundadamente lá na mentoria também. Que é assim, aqui é tudo acessível. Tudo, 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 tudo. Sabe essa burocracia que a gente tem no Brasil, para que as coisas tenham letra miúda, e aí você não leu a letra miúda, aí você não sabia e tal, não sei o que, não sei o que, né? Isso, quando a gente tem um sistema assim, como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é porque é muito mais difícil e muito mais inacessível. O lado bom é que, se você precisar, ou muitas vezes tem gente que usa dessa estratégia, que é a estratégia da ignorância. Não, eu não sabia disso, né? Aqui é o contrário. É tudo muito aberto, é tudo muito simples, é tudo muito fácil de se encontrar. Então, o sistema e as pessoas que estão nele inseridas entendem assim: se você sabe, se eu estou te dando o acesso, você não está fazendo porque você não quer, entendeu? E aí, assim, eu sei que isso é uma mudança de paradigma muito grande para a gente, muito grande. Mas talvez seja a coisa mais rica que eu possa trazer aqui. Entenda que a forma de perceber o mundo nos Estados Unidos é diferente. Então, o seu comportamento em relação a esse mundo também vai ter que ser, né? A pesquisa para definir o que você precisa fazer talvez seja a parte mais importante antes do fazer, porque ela vai te dar todos os subsídios, tudo que você precisa para lá na frente executar. Só que a gente vem de uma realidade em que a gente executa antes de pensar, né? A gente vem de um instinto de sobrevivência, né? Assim, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Por quê? Porque ou eu fazia isso ou eu fazia, não tinha outra alternativa. Eu falo que aqui uma criança de 14 anos é uma criança, ela não é nem muito adolescente, ela tem escolhas. Eu vou trabalhar porque isso é importante para minha família e tem gente que vive realidades difíceis aqui, sim, né? Ou não. E aquilo não vai comprometer o resto do futuro dela, entendeu? A gente vem de uma dinâmica diferente. É claro que tem exceções para todos os casos, mas eu estou falando aqui de uma maneira geral, tá? O mapeamento e a identificação é que vai definir o esforço que você precisa fazer. É como se a gente ficasse tentando calcular o esforço sem saber esforço para quê, né? Então, assim, sabe aquela ideia? Eu vou dar um exemplo bem geral, mas sabe aquela ideia assim? Se você perguntar para uma criança de 7 anos o que ela precisa para ser médico no Brasil, ela pode até não saber todas as etapas, mas ela sabe que é uma coisa difícil. Ela sabe que é uma coisa que as pessoas estudam muito, ela sabe que precisa entrar na faculdade, ela sabe, entendeu? A gente precisa trazer essa mesma capacidade analítica para cá. Então, o que você precisa fazer para trabalhar com terapia? O que você precisa fazer para trabalhar com engenharia? O que você precisa fazer para trabalhar como eletricista? E aí existe uma outra coisa que a gente também não está treinado, né? E é por isso que eu desenvolvo os trabalhos que eu desenvolvo. Existem cargos e existem funções primas, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, assim, às vezes eu quero trabalhar com engenharia. Não existe só a função do engenheiro. Então, quais são as outras? Porque talvez para ser engenheiro, a distância aqui da minha realidade está muito grande. Mas e para ser um cargo um pouco abaixo? Quando eu falo um pouco abaixo, gente, eu não estou falando que vocês vão trabalhar e ganhar pouco, né?
Vou dar o exemplo que mais acontece aqui. Uma pessoa vem para cá para ser dentista, e ela fala comigo, não, eu quero ser dentista. Beleza, ó, você tem, vamos supor, 10 passos até ser dentista. Antes de você atingir os 10 passos, se você der 2, 3 ou 1, vai variar dependendo da pessoa, você já começa a trabalhar na área. Você começa a trabalhar como dentista? Não, começa a trabalhar na área. Tem gente que trabalha, por exemplo, como higienista, que é uma função auxiliar ao dentista, que ganha $50 a hora. Se a gente está falando de ter dinheiro para o próximo passo, $50 a hora, para quem está começando a carreira, para mim é muito bom. Fala aí, se você não ia querer ganhar $50 a hora. Se um de vocês colocar aqui para mim que não, eu vou ficar preocupado, vou chamar um médico. Porque são posições que não são porque elas são de entrada que elas são ruins, né? Então, tem que começar. A ideia da reunião é exatamente trazer esse tipo de reflexão para vocês, né? Entender ali o que vocês precisam ou não saber. Ai, meu Deus, a outra aqui pedindo socorro. Eu sei. Ó, tem uma coisa que talvez a gente esqueça, que é assim, ó. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu estou fazendo aquilo que eu trabalho. Então, por exemplo, eu sou administradora, que a gente fala, né? Mas eu fui administradora há muito tempo dentro de uma área jurídica, trabalhando com finanças. Ou seja, eu adquiri habilidades que não são fechadinhas no grupo da administração, entendeu? Eu trabalhei na implementação de uma diretoria jurídica de uma grande empresa. Eu precisei trabalhar com o dia a dia do advogado. Uma das coisas que eu precisava fazer, por exemplo, era otimizar os processos deles, né? Reduzir o tempo, porque tempo na empresa é dinheiro. Eu precisei entender de processo, eu precisei entender de petição, eu precisei entender de um tanto de coisa, que na época não fazia o menor sentido na minha cabeça de por que eu fui para essa coisa, mas olha a reviravolta que a vida dá, né? Por que hoje em dia eu tenho facilidade na hora que eu escuto um linguajar mais técnico? Porque eu adquiri essa habilidade ao longo da minha carreira. Eu vou conseguir colocar isso lá no meu currículo, Marina, porque eu sou administradora e eu vivi isso? Consegue. O que você aprende, as habilidades e capacidades que você adquiriu, elas vão com você. Então, não pense em fazer seu portfólio profissional falando, eu sou da área de marketing, sou da área de finanças, sou da área de saúde. Não, é o que você fez com aquilo que você aprendeu. Quando uma pessoa fala comigo assim, eu sou gestor de equipes. Beleza, você pode ser um gestor bom, um gestor ruim. Cadê seus resultados para eu saber o que você foi? Né? Só que a gente não para pensar. Pensa para mim aí, me fala um de vocês, qual foi o seu melhor resultado do último mês? Você sabe? Marina, sabe o que é? Meu cargo é muito simples. Eu sou atendente de loja. Eu não tenho condição de ter resultado. Será? Será que se você ficasse na loja atendendo as pessoas mal, as pessoas ficariam na loja? Será que as pessoas já não teriam reclamado para o gerente? Você tem alguma reclamação? Como que você transforma as coisas do seu dia a dia em resultados que te vendem para o mercado? Não é nem só o mercado americano, não, é o mercado do mundo, né? Você vai precisar disso no Brasil também. Por que a gente tem medo de passar por uma entrevista? Porque a gente não sabe sobre a gente mesmo. A gente acha que está lá como é que é? De 9 a 5 é o que eu estou fazendo. Não, mas o que você desenvolveu? Não, Marina, eu não faço diferença lá, não. Lá onde eu trabalho, eu não faço a menor diferença. Então, você deve ser demitido. Porque se você não faz a menor diferença, o que você está fazendo lá? Será que você não só está precisando aprender a pensar sobre você mesmo? E a gente é duro com a gente. A gente tem mania de achar que tudo que a gente faz é mais do que o bastante, né? Se você sair, Marina, se eu sair, talvez as coisas lá melhorem. Então, você tem que sair. Entendeu? Então, assim, eu estou dando um puxãozinho de orelha, mas é porque foi uma coisa que demorou muito a virar na minha cabeça. E não é porque a sua atividade, hoje em dia, você entende como uma atividade trivial, que você não gere resultados, não adquira capacidades e não desenvolva habilidades. Mas ninguém mais do que você tem que saber disso. Não adianta você sentar com um advogado e falar assim, olha, eu acho que eu sou um caso ótimo para imigração.
Quais são minhas possibilidades? Coitado do advogado, gente. Agora, se você chega para um advogado com seu portfólio profissional todo pronto, olha, esses aqui são meus resultados, essas são as coisas que eu fiz, isso aqui é o que as pessoas falam, geralmente me dão de feedback, isso aqui são os meus pontos fortes, eu consigo provar dessa forma, e o advogado vai deixar nem você sair de lá. Entendeu? Então, a gente tem que começar a saber um pouco mais da gente como profissional. Só que isso é uma habilidade. E isso também é um trabalho de pesquisa, só que é uma pesquisa interna. Às vezes eu converso com um de vocês falam assim, Marina, mas sabe, lá no meu trabalho eu faço as coisas do dia a dia. Aí quando eu vou ver, ao longo de 1, 2 anos, vocês desenvolveram um projeto, e aí aumentou a lucratividade da empresa, reduziu o turnover, trouxe redução de custo de material. Gente, se vocês estivessem no lugar que vocês trabalham, sem fazer nada, sem fazer a menor diferença, a empresa já tinha mandado vocês embora. Então, começa a ficar um pouco mais espertinho aí, ó, porque não vai ninguém fazer esse trabalho por você, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Sou empreendedora no ramo de confeitaria. Como posso seguir? Você quer continuar no ramo de confeitaria? Ou você quer pegar todas essas habilidades do ramo de confeitaria e usar em outro lugar? Você quer empreender aqui? Ou não, você quer ser contratada para poder ali fazer um pezinho de meia e lá na frente, se você tiver oportunidade, aí sim você empreende. Não sou eu que te dou essa resposta, é o contrário. Tá? Vamos lá. A gente falou disso aqui mais cedo, né? Sou professor de matemática no ensino fundamental e médio. Quais são as áreas que posso atuar? Isso aqui vai depender muito do estado, tá? Eu até trouxe um site, também vou colocar aqui para vocês, eu fiz um coisinho de links. A gente tem mania de pensar que não vai dar para ser professor aqui se você não for professor de inglês, né? Não, mas eu posso ser professor de português, também tem outras possibilidades. Vai depender muito do estado que você quiser atuar. O que eu acho que é um grande diferencial para os professores e que talvez a gente explore muito pouco? Existe do Departamento de Trabalho e tudo mais, que ele oferece programas voltados só para professores. E aí tem todos os tipos de programa. Tem programas em que o sponsor vai pagar todas as suas despesas, tem programa em que o sponsor vai dividir as coisas com você, tem N situações, né? Todos eles têm um processo de aplicação, e aí tem aplicação gratuita, tem aplicação paga, tem que investigar lá. Mas, mais uma vez, eu acho que antes de você conseguir se colocar diante de qualquer oportunidade de trabalho, você tem que conseguir ter muito clara a resposta de qual o benefício que aquele lugar tem em me contratar. Se você não tem essa resposta de forma clara e objetiva, sem titubear, sem duvidar de você mesmo, se você não sabe entender por que faria diferença te ter ali, como é que a outra pessoa vai entender? Por que eu vou contratar o Cleiton e não vou contratar o Eduardo? Por que eu vou chamar a Samara e não querer nenhum dos meninos? Né? Estou brincando aqui, pensando, colocando vocês todos dentro de um mesmo processo, dentro de uma mesma caixinha, mas essa reflexão tem que ser feita. Eu posso pensar isso para um jardineiro? Pode, porque se o cara falar comigo que ele consegue fazer 5 casas num dia e o outro só consegue fazer uma, ele tem um desempenho melhor que o outro. Tá, então me mostra como é que eu sei que você é capaz de fazer isso mesmo. Está aqui meus resultados passados. O que é um contrato de trabalho, principalmente vindo para o exterior? É uma pessoa acreditando no seu potencial. Aí ela olha para os seus resultados passados para entender assim, realmente, eu acho que essa pessoa tem esse potencial que eu estou percebendo. Ela tem como saber? Não, gente. É uma promessa. Por isso que as coisas precisam ser feitas do jeito que elas precisam ser feitas, do jeito que elas foram desenhadas para ser feitas. Porque a gente está falando de uma promessa. Eu dou um EB2NW para uma pessoa acreditando, como governo, que ela vai desenvolver uma atividade que ela combinou comigo que ela vai desenvolver.
Ah, Marina, mas e se eu fiz o meu processo lá na frente, eu não quero atuar? Você concorda que não foi isso que você falou no processo? Às vezes, vocês conversam comigo e falam assim, ah, Marina, sabe o que é? Eu estou aqui com minha permissão de trabalho, mas eu nem sei que área que eu vou atuar. E eu não estou criticando vocês, eu estou criticando o processo com que as coisas foram feitas. Como é que você faz parte de um processo em que você faz uma promessa num lugar extremamente pragmático e depois você não sabe que você tem que cumprir essa promessa? Você foi mal instruído. Às vezes tem sido muito comum, né? Pessoas que às vezes pegam esses processos do Green Card, que às vezes é pelo McDonald's, pelo Dunkin' Donuts, pelas empresas. A primeira coisa que a pessoa me pergunta é assim: quando é que eu saio? Olha que coisa mais esquisita. Você se beneficia de uma relação, porque o benefício é dos dois, só que você já entra naquilo ali e fala: mas quando é que eu vou sair mesmo? Por que você vai sair? Por que você não vai crescer lá dentro? Por que ao invés de você pensar assim, ah, eu vou ficar 1 ano ali lavando prato, você vai falar assim, dentro de 2 meses eu sou supervisor daquela área ali. Ninguém te impede de fazer isso, não. O processo, ele é de entrada, ele não é uma estagnação, não. Eu conheço milhões de gente que começam, milhões de pessoas que começam no nível, 2, 3 meses depois, ó, estão lá em cima. A gente está procurando uma forma de entrar. A gente não está procurando um lugar para poder ficar parado ali, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Posso mandar lá no grupo, sim. Eu prefiro mandar aqui no chat, e aí, que eu acho que é um jeito que eu tenho de agradecer, né, de ser mais justo com quem está aqui, né? Tem determinadas informações que, às vezes, assim, eu trabalho lá na mentoria, e eu acho que é diferente para a pessoa que tira um tempo para estar aqui, né? Às vezes teve um imprevisto, alguma coisa assim, não pôde e tudo mais, mas eu acho mais justo, né? Mas vocês que me falam. Tem um outro ponto que eu quero tratar com vocês aqui, que é o STEM, e aí a gente já vai seguindo aqui para poder acabar. Eu quero saber se até agora alguém tem alguma pergunta a mais. E não deixem de perguntar, por favor. Se vocês não vão perguntar, eu quero que alguém me responda. Vocês sabem o que é o STEM? Ah, eu adorei, eu vou até ler alto esse comentário aqui. Fazer esse mapeamento é importante porque, infelizmente, muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. Não sabe, nós não sabemos, como é que é? Temos que fazer uma autoanálise sobre as nossas habilidades. Sabe o que acontece com vários mentorados meus? Assim, é um movimento muito bonito de se ver. Talvez durante a mentoria, ou até através da consultoria também, eu vou explicar isso para vocês aqui. Obrigada, Magna. Eu adorei seu comentário. Talvez seja o primeiro momento na sua vida profissional que você para pensar em você como profissional. Eu vivi esse momento durante a minha decisão de ficar ou não nos Estados Unidos. Eu já compartilhei isso com vocês algumas vezes aqui, mas quando eu tive que decidir se eu ia para outro país, ou se eu ficava aqui, ou se eu voltava para o Brasil e tudo mais, foi a primeira vez que eu me atentei a me mapear. E eu falei assim, gente, não é possível, tem tantos lugares me vendo como uma profissional muito boa, o que está faltando para os Estados Unidos me ver também? E aí, quando eu desenhei esse mapa para mim, e não é um mapa que vai ser igual para cada um de nós, né? As minhas experiências de quando eu tinha 14 anos contam para a profissional que eu sou hoje, né? Eu não trago isso aqui sempre e tudo mais, porque a reunião não é para falar sobre mim, né? Mas, assim, eu já fui aquele povo que fica de bicho no semáforo, dando panfleto. O que eu mais fiz na minha vida foi panfletagem. Se eu vejo alguém com um panfleto na mão, eu atravesso a rua pegar o panfleto, porque eu sei o tanto que é ruim fazer aquilo ali. Graças a Deus, eu acho que hoje em dia nem tem isso mais, né? Mas eu passei anos, tem muita coisa na minha vida que eu comprei com dinheiro de panfleto. E aquela noção da responsabilidade do tempo, de que eu ia fazer meu trabalho independente se estava alguém me vigiando ali ou não, de que eu tinha um volume para poder atender, o que eu ia fazer, de me autogerenciar, né? Lá na frente, eu trabalhei muito tempo também como animadora de festa infantil, e a responsabilidade que você tem que ter com criança,
né, de tomar cuidado com o exemplo que você vai dar, com a postura que você vai ter. Não são crianças que estão ali na sua família, são crianças que você nunca viu. Então, assim, tem todas as coisas que você faz durante a sua vida, e aqui a gente está colocando um holofote na vida profissional, mas durante a sua vida como um todo, fazem de você o profissional que você é. Eu não me simpatizei ou quis aprender inglês quando eu entrei na faculdade. Eu fui instrutora do Kumon. E eu via menino de 2, 3 anos fazendo Kumon de inglês e falando inglês maravilhosamente bem. Eu falava, que isso? Esses meninos fazem coisas que eu não consigo fazer. Vou correr atrás aqui. Eu estou aqui dentro. Eu trabalho aqui nesse lugar. Tem uma coisa que eu posso fazer é estudar. Eles não aprenderam isso estudando, então também vou estudar. Com alguns anos de atraso, né? Porque eles começaram novinhos. Então, assim, tudo isso que você vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, se a gente tivesse a maldade ou a esperteza de se analisar como profissional, nunca mais você ia ter medo de uma entrevista. Nunca mais você ia ter receio de se vender. Nunca mais você ia ter dúvida do que você é boa. Nunca mais você ia ficar na dúvida se você pode trocar de área, sabe? Essas coisas são coisas que eu posso sim provocar em você, mas é você que tem que trazer para mim, entendeu? Marina, sabe o que é? Eu fiz um trabalho voluntário, e nesse trabalho voluntário eu aprendi XYZ. Talvez hoje em dia, na sua atividade do dia a dia, você não esteja acessando essa capacidade, mas ela é sua. E se tem uma vaga procurando alguém que tem essa habilidade, você tem ela para mostrar. Cadê ela no seu resumê? Entendeu? Então, assim, aqui a reunião e a própria mentoria e tudo mais, ela não é sobre essas ferramentas. Ela é sobre o que você precisa fazer, o seu dever de casa como profissional, para que você use as ferramentas. Ferramentas são coisas que estão lá para serem usadas. Se você não tem o insumo, não adianta. É tipo eu tentar acender a luz ali, ó, com a lâmpada queimada. Adianta a lâmpada estar ali? Não adiantou. Deixei aqui, ó, tudo para fazer o climinha da minha aula. Adiantou nada, estava lindo no início, depois acabou. A lâmpada está lá, apagada. Cadê você com a sua luz? Tá? E aqui, gente, não é um papo alternativo, tipo, ai meu Deus, as meninas. Não, não, eu tô falando para você como profissional, próxima vez que você for fazer um projeto, você ter a maldade de pensar assim: quem sou eu antes desse projeto, quem sou eu depois desse projeto? Quando esse projeto fez a empresa que você está economizar $10, você, né, reais, sei lá, qual que é a moeda aí que você vai falar. Você vai falar, eu tenho capacidade de 10, no próximo vai ter que ser de 100, no próximo vai ter que ser de 1.000, né? Eu tirei isso de onde, gente? Saiu, assim, de um sonho imaginativo que eu tive? Não, sabe onde que eu aprendi isso? Na minha PLR. Eu vim de empresas, durante a minha vida profissional, em que, para eu ganhar um salário a mais, eu precisava mostrar, provar o que eu fiz a mais. Então, eu tive que aprender, ao longo da minha vida, a olhar para o que eu fazia. Eu fui contratado para X, então eu vou ganhar para aquilo ali. Mas se eu fizer mais, eu vou ganhar mais salários, né? Então, como é que eu vou provar que eu fiz? Pensando, analisando, fazendo um diário, né? Gente, eu tenho certificado de tudo, tudo que é curso, tudo que é coisa que eu vejo, eu faço. Não é para ter o papel, é para desenvolver a habilidade. Vou falar uma coisa para vocês aqui, só para a gente fechar, porque eu quero entrar no STEM e eu não quero estender muito. Quando eu fui fazer meu curso de administração, eu queria ser jornalista. E aí, pelo pouco que eu falo, vocês já imaginam, assim, para qual dos dois que eu tinha mais afinidade, né? Só que na minha família não me deixaram ser jornalista, e aí passou um tempo, teve aquela discussão de que era faculdade, não era faculdade, enfim. E aí, eu muito faladeira desse jeito aqui, quando eu fui escolher a área, porque administração é generalista, eu tive mentores na minha vida, e é talvez por isso hoje em dia que eu acho tão poderoso, né, ter um grupo desse aqui e ter meus mentorados e tudo mais, que falaram comigo assim, Marina, que área você vai fazer? E aí eu falei, eu acho que eu vou para essa parte de marketing, essa parte, né, tudo que é mais assim. E aí eles falaram, por que você não faz finanças? Ah, porque eu sou ruim. Não, número, não sei o quê. Anos depois eu descobri que eu inverto os números. Tem isso ainda, tá? Para dificultar a vida da pessoa aqui.
Se eu vejo 67, 69, eu falo 96, enfim, tá bom. E aí eu falei, não vou, até participar de um processo seletivo. E no processo seletivo, eu passei para uma área, e essa área falou, ó, você vai vir para a área de custos. E dentro da área de custos, eu preciso de alguém depois que me ajude com o processo financeiro. Era o sonho da minha vida trabalhar nessa empresa, foi o primeiro estágio assim, que eu fiz, eu fui para a Vale, era o sonho da minha vida. E aí depois eu fui para a Vale Logística, para a Ferrovia e tudo mais. E tudo que eu fiz, essas pessoas, né, esses meus mentores, sempre colocaram na minha cabeça assim, você não precisa fazer aquilo que você é boa, só aquilo que você é boa. Você tem que usar aquilo que você é bom para te destacar. Eu me destaquei muito mais na minha carreira sendo uma pessoa da área de finanças com uma boa capacidade de comunicação, porque geralmente as pessoas da área de finanças não têm boa capacidade de comunicação. Eles são grossos, são mal educados, eles falam alto, eles são nervosos. Tudo bem que eu também sou nervosa, mas, né? Eu tenho capacidade de colocar as coisas numa apresentação, de explicar de maneiras diferentes. Então, quando precisava desse tipo de coisa, eu saía na frente. Se eu tivesse competindo com pessoas assim da área de marketing, eu era só mais uma. Então, tem coisas, tem movimentos na sua vida profissional que você precisa fazer, não é para seguir a manada, é para sair dela. As suas boas capacidades, aquilo que você já nasceu com dom, né? Eu tenho um dom de falar que é do caramba. Aliás, é difícil mandar eu calar a boca. Mas isso tem que ser usado ao meu favor. Se eu sou colocada no meio de alguém de relações públicas, eu fico apagada. Entendeu? Só que isso, enquanto alguém não chega para a gente dar um sacode, a gente não vai pensar, porque a gente está acostumado a pensar de forma de se encaixar. A gente passa a vida inteira querendo se encaixar. Enquanto o ideal para o mercado de trabalho é que a gente se destaque, tá? E aí, falando dessa questão de destacar, é que eu quero trazer o STEM. Essas áreas são as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E aí você pode ver esses 4 pilares e falar, nossa, Maria, isso aí não é nada para mim. O que eu falei lá atrás? Eu fui para a área financeira porque ela não era para mim. O que eu quero falar para vocês com essas áreas? Independente do tipo de trabalho que você queira ter aqui nos Estados Unidos, essas áreas aqui são as áreas que os Estados Unidos falam assim, quer trabalhar? Se você quiser trabalhar com isso aqui, menino, sua vida vai ser muito melhor, porque são as áreas que eu quero ser forte, né? E aí, por que a gente se exclui disso? Porque a gente acha que são só 4. Só que existem mais de 15 páginas de cursos e de áreas que são reconhecidas como STEM. E aí, o que eu acho que talvez você possa fazer e pensar será que esse jeito de sair da manada da sua área não seja investir naquilo que eles querem que você invista? Então, eu posso vir para cá e fazer um curso de administração. Ou eu posso fazer um curso de administração com ênfase em dados, com ênfase em contabilidade, sei lá, tem que olhar lá na lista o que é. Tem 15 páginas, gente, né? Veterinário faz parte disso, sabe? Então, assim, tem que sair um pouco do senso comum e usar os dados que estão disponíveis para você para pensar. Essa própria questão da medicina alternativa. Será que tem algum dos cursos que estão lá que de alguma forma te liga nessa medicina alternativa? E aí seria o caso de você ter uma autorização de trabalho por 3 anos. Às vezes é um curso que você vai fazer para resolver o resto da sua vida toda, né? A gente às vezes passa por uma faculdade 4, 5, 6 anos lá dentro do negócio, pós, não sei o quê, às vezes está falando de um curso de 1 ano. Então, assim, precisa entender. E a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, é isso que eu quero trazer para vocês aqui. O STEM, ele é todas as áreas que os Estados Unidos quer ser reconhecido, são as áreas mundialmente favorecidas, então um profissional STEM, ele não é um profissional interessante só para os Estados Unidos, ele é para o mundo, e aí lembra daquilo que eu falei de reter os talentos, né? Isso é a máxima daqui. Os próximos passos, a gente já falou de muitos deles, então eu acho... Opa, deixa eu fechar aqui. Os próximos passos para a gente poder... deixa eu voltar aqui para vocês poderem ver, né? Então, ciências, engenharia, tecnologia e matemática, só que dentro dessas tem várias formas disso se aplicar, né? A gente tende a pensar em matemática como
Só alguém lá morrendo de fazer cálculo, né? E aí pode ser uma coisa diferente. Inclusive, para você que mandou a pergunta aí, ó, é uma área para você explorar, tá? Mais uma vez, como é que você vai explorar isso de uma forma eficiente? Através desse mapeamento, beleza? Os próximos passos, então. Todo mundo deveria ter condição de fazer o seu mapeamento profissional e pessoal, determinando o que é o seu SWOT. O que é isso, Marina? Eu nunca ouvi falar de SWOT. SWOT é você entender o que você tem de bom, o que você tem de ruim, quais são as oportunidades do mercado e quais são as ameaças. Quando você entende essas coisas, você cruza os dados. E aí você fala, beleza, o que eu vou alavancar? Beleza? Segunda, dependendo do processo que você fizer, você pode fazer estando no Brasil ou você pode fazer vindo para os Estados Unidos. Tira da cabeça de que tem que vir para os Estados Unidos para as coisas acontecerem. A pior ilusão que existe, por exemplo, é você achar, eu tenho que... Aí você vem para os Estados Unidos, para o mercado informal, para trabalhar com coisa que você não abre a boca, para conviver com gente que não fala inglês em momento nenhum, para ficar longe do mercado de trabalho que inglês você aprendeu. Nenhum, tá? Então, tome essa decisão com base nos fatos e não com base no que você acha. Ou com base na mentira que você quer contar para você mesmo, porque às vezes a gente quer falar essa mentira para a gente mesmo. Não, eu vou para lá para eu conviver mais me inserir, né, no ambiente e tal, não sei o quê. Conversa com alguém em inglês aqui, na região de Orlando, ali no meio dos parques. Tem não. Você come churrasco brasileiro, churros brasileiro, pastel brasileiro, tudo, entendeu? E aí, por que as comunidades, às vezes, ficam ali muito restritas onde elas estão? Porque é fácil, tudo que eu preciso fazer eu posso falar em português. Mas como é que eu vou para o mercado? Tá? Outra coisa que vocês precisam fazer, independente de ser comigo ou não, mas eu estou aqui para ajudar se vocês precisarem, é o seu portfólio profissional, que é isso tudo que a gente falou há pouco tempo, né? Então, assim, o que foi acontecendo com você? Quem é você hoje? De onde que vieram essas habilidades? Inclusive, para a hora que você for conversar com um advogado, se você tiver essa clareza, você faz um processo muito mais firme, né? Você faz um processo muito mais fundamentado. Você dá um embasamento para que não tenha RFE, não tenha necessidade justificativa, não tenha... Está tudo ali muito claro, do jeito que as pessoas gostam aqui. E outra coisa que todo mundo precisa fazer é definir quais são suas metas. Então, talvez a sua meta vai ser começar o seu planejamento, seu mapeamento profissional. Começa quando? Termina quando? Tem que ter isso, gente, né? A gente começa, não, vou participar da reunião com a Marina aqui. Aí daqui a um mês você está aqui ouvindo as mesmas coisas sem fazer nada. Não adianta. Tem que ter meta, tem que ter prazo, tem que ter um cronograma. Ah, eu vou procurar vagas para trabalhar em hotéis nos Estados Unidos. Quantas vagas? Quais hotéis? Em qual região? Em quanto tempo? Eu vou procurar no site 1, depois eu vou procurar no site 2, depois eu vou procurar no site 3. Meu jeito 1 deu certo? Beleza. Não deu? O que eu preciso mudar? Só vai chegar no resultado jeito para chegar, né? Então, assim, esforços separados e avulsos não vão fazer o seu resultado chegar, beleza? E eu quero saber que vocês têm pergunta. Ah, eu também. Eu não, essa prova de calma, beleza, sorte, sensacional, 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 para tudo na vida, né? Mas, assim, é muito necessário para o ambiente profissional que você faça o seu, né? Até porque ninguém mais do que você sabe avaliar o que você tem de dificuldade, né? Então, assim, para de pensar que a dificuldade é porque meu inglês é básico. Isso aí não é. Isso aí é um ponto de desenvolvimento. E aí não tem lugar melhor no mundo para você desenvolver seu inglês do que no trabalho. Não tem script, não, você vai precisar fazer, porque você vai precisar ganhar dinheiro, né? É a força da pressão ali, ó. Alguém tem alguma pergunta para esse momento? Me contem. Não? Gente, vocês estão assustados? Vocês estão... Posso repetir. SWOT é uma sigla em inglês que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é Strengths, Weakness, Opportunities and Threats, beleza? Quando você vê forças e fraquezas, é você internamente, ou um ambiente, uma
é o seu lado interno. Além de você, você tem que entender o ambiente. Então, eu tenho forças e fraquezas. O ambiente me mostra oportunidades. Então, tem muita vaga de emprego nos Estados Unidos. Qual que é a ameaça? Pode ser que daqui a um tempo não tenha mais. Pode ser que esse emprego, nesse momento, precise ser remoto. Você tem que entender para a sua área. Então, assim, não adianta eu fazer um SWOT para todo mundo aqui. Ele não vai me levar a lugar nenhum. Então, ele é uma ferramenta de decisões que te mostram em que você pode, o que você pode colocar à luz, então quais são as partes boas, as oportunidades, as coisas, os seus pontos fortes, e o que você precisa desenvolver ou lidar. Então, assim, olha, eu sei que tem muita vaga de emprego lá no Maine, só que o Maine é um lugar muito frio, e aí pode ser que eu não tenha a qualidade de vida que eu acho que eu teria na Flórida. Ou seja, você está olhando uma ameaça do ambiente externo. Só que quais são as oportunidades? Será que não vale a pena você aguentar o frio um tempo e, às vezes, garantir uma oportunidade de trabalho legal? Então, aí precisa entender. São essas coisas que você vai ter que fazer. Ah, Marina, será que eu começo... Quero ser advogado. Será que é mais fácil eu começar na Flórida? Ou será que é mais fácil eu começar na Califórnia? E aí você vai entendendo ali. Você vai olhar o seu lado interno e como que ele está compatível ou não com o lado externo. E o nome disso é SWOT, que é uma ferramenta de gestão que existe, assim, chama isso mesmo. Pode ser usado para tudo na vida, inclusive para brigar com o marido. Essa parte é difícil mesmo, gente. Inclusive, eu estou falando isso tudo aqui, e vocês sabem que eu faço esse tipo de trabalho. Se vocês nunca viram, eu trouxe mais estruturado aqui o que é a consultoria. Eu trabalho com mentorias. São grupos em que a gente vai fazer um acompanhamento maior e mais profundo para que você entenda qual que é a sua oportunidade de trabalho. E tudo isso que a gente falou aqui, a gente faz na mentoria, 1 a 1 ali, né? Eu tenho mentorias em grupo, que hoje em dia eu chamo, são os programas, né? O programa Minha Vaga USA, e eu tenho a mentoria individual. A mentoria individual, ela é o meu ticket mais caro, porque eu faço cada um desses pedaços com vocês, pegando na mão. São 8 semanas de acompanhamento, a gente faz absolutamente tudo. Tudo isso que eu estou falando com vocês, a gente faz. Só que muitas vezes, o momento de vocês é complicado em termos financeiros, porque eu cobro os produtos em dólar. E aí vocês me pediram para desenvolver alguma coisa que ficasse um pouco mais barato, então desenvolvi o programa. Então, se você hoje em dia não tem condição de pagar os $2.800 da mentoria individual, em que cada um dos pedaços vai ser desenvolvido na sua vida, inclusive a parte de transferência para os Estados Unidos, né? A gente se baseia nos pilares, enfim, eu consigo explicar isso depois com mais detalhes, mas é um ticket maior, eu desenvolvi o programa. O programa, ele é uma mentoria em grupo de 4 semanas, em que a gente passa pelos 4 pilares para que você possa ser contratado ou se autocontratar, né, nos Estados Unidos. Então, você entende as possibilidades, você faz o seu mapeamento e o diagnóstico, que a gente falou aqui várias vezes, e a gente entende sobre as vagas, onde eu acho as vagas, o que são as vagas, como é que eu leio uma vaga, como é que eu sei se eu sirvo para a vaga, e depois a gente fala sobre o processo seletivo. Então, é um acompanhamento que a gente faz durante 4 semanas, em cada semana a gente faz um pilar, de modo que você consiga potencializar suas chances de trabalhar legalmente, porque você domina esses pilares, né? Sem dominar isso tudo, lembra que a gente está no quarto escuro, né? E agora, em função de demandas dos próprios mentorados e tudo mais, eu trouxe a consultoria informativa. É o que eu falei do quarto escuro. Então, na mentoria, a gente já acendeu a luz e a gente está olhando para cada uma das coisas dentro do quarto, como é que você vai usar aquilo lá ou não, né? Agora, a consultoria, ela vem para esse momento agora. Marina, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Eu entendi o que você precisa que eu faça. Eu entendi o que é necessário. Eu entendi como que eu vou me destacar, mas eu não sei fazer essas coisas. Então, a consultoria, e eu chamei ela de Work USA, ela é exatamente para isso. Ela é uma consultoria de mapeamento e diagnóstico. Eu vou passar aqui rapidinho, só para vocês entenderem. Alguns de vocês já viram, mas até para quem vai ver depois no gravado. Então, a consultoria, ela é um jeito, né, que a gente vai identificar o seu mapeamento profissional e comparar com o que o mercado esperava daquele profissional que você quer ser. E aí, uma vez que você tem essa comparação, você sabe a sua distância entre os pontos.
Olha, eu achei que eu estava bom, eu estava ruim. Eu achei que eu estava bem, achei que eu estava ruim, eu estou bom. E assim por diante. Aqui também a gente consegue identificar essas vagas primas que eu te falei. Então, você vai conseguindo entender melhor o que você precisa fazer. O objetivo daqui é o acender a luz. É fundamental o seu processo de decisão. Então, eu sei que eu quero trabalhar como eletricista. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que eu quero trabalhar como professor de matemática. Quais são as minhas possibilidades? Será que as minhas habilidades de professor de matemática só servem para o cargo de professor de matemática? Será que eu posso atuar de outro jeito? E assim por diante. Como que isso acontece? A gente tem 2 encontros. O primeiro encontro, ele é a sessão em que você vai me dar todas as suas informações e juntos vamos mapear você, certo? E aí, dentro de uma semana, a gente vai marcar um segundo encontro e eu vou te dar o seu diagnóstico. Então, dependendo de tudo aquilo que você me falou, de suas características profissionais, da sua vontade de atuação, do seu desejo de futuro ali, o que o mercado tem? E aí a gente vai poder comparar isso e você sai com o seu diagnóstico, beleza? Então, se algum de vocês tem interesse em ter essa ajuda, o link eu também vou colocar aqui. Esse material é um material que eu posso mandar para vocês, que está aí descrito. Hoje em dia, essa consultoria, ela sai $150 e você pode dividir de até 3 vezes, tá? Todas as coisas que eu trago aqui para vocês de produto, eu faço tudo pela Hotmart. Até porque, às vezes, a gente está em países diferentes e aí isso facilita ali para todo mundo. E eu consigo dar a oportunidade de vocês pagarem mais vezes no cartão. Beleza? Então, era isso. Eu quero agradecer a todo mundo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Podemos ficar mais 10 minutinhos? Acho que minha voz está sumindo. E aí, queria, se alguém puder abrir a câmera, me falar qualquer coisa, lembrar que a gente vai fazer uma selfie. Vou ver aqui os agradecimentos. Fiquei muito feliz. Ai, gente. Ah, Soraya, obrigada. E Soraya já veio. Eu tenho tanto orgulho dessa trajetória. É isso, gente. É pensar que a gente está aprendendo, né? Estamos lidando com um sistema, com um mercado que ninguém ensinou para a gente antes. E aí a ideia aqui é exatamente te preparar para que você chegue o mais capacitado possível, né? Eu falo que assim, problemas todo mundo vai enfrentar. Só que fica muito mais fácil quando você sabe, quando você já estava preparado, se eu sabia que isso poderia acontecer, a sua reação tende a ser muito melhor, né? Então, queria agradecer a todo mundo que participou, dizer se você por acaso tem alguma dúvida, que eu estou lá à disposição. Semana que vem a gente tem reunião de novo, se tem algum tema que você tem interesse em trazer, me manda lá no grupo. Obrigada a todo mundo, o prazer foi todo meu. Ai, gente, obrigada. Fiquei muito feliz. Que bom que foi. Eu sei, assim, são muitas informações, né? Tem coisa que toda reunião eu vou precisar repetir. Primeiro, que chega gente nova. Segundo, porque às vezes é muita coisa para absorver. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não tem fórmula mágica, sabe? Não tem ninguém que está aqui comprometido com seus resultados que não esteja fazendo os esforços que aquele resultado exige. Então, assim, é um incentivo, né, de atravessar essa ponte, de começar a fazer o que é preciso fazer. A gente não está falando de uma coisa que um passo que você vai dar hoje, amanhã está tudo resolvido. Então, quanto mais clareza de tudo você tiver, é mais fácil. Principalmente porque, às vezes, assim, você tomou uma decisão, e aí tem um contexto externo que muda tudo, né? A gente viveu uma pandemia, a gente viveu mudanças de governo, que a imigração ela é muito afetada pela mudança de governo. E aí, como que eu lido com essas consequências que esse sistema que eu não controlo está colocando na minha vida? Então, assim, a ideia é realmente te capacitar, tá? Eu vou tirar a nossa selfie. Vocês, por favor, um beijo, obrigado. Gente, eu fico tão feliz com os comentários. Vocês não têm noção. A gente fica aqui falando para essa câmera, parecendo que a gente tá maluca falando sozinha. E aí, quando vocês mandam assim, dá a sensação assim, de que valeu, entendeu? Porque é triste, tem hora. Triste. Ó, vocês fazem uma carinha bonitinha aí. Eu vou tirar um print e vou tirar uma foto com a câmera também. E vocês me marquem lá no Instagram, tá? Eu vou mandar
Eu vou mandar lá no grupo. E vocês param de preguiça de não postar, porque não custa nada, tá bom? É o maior agradecimento que vocês podem me dar aqui, para que mais gente venha para a reunião e a gente consiga ajudar mais gente. Beleza? Deixa eu colocar aqui no chat os links que eu falei, para eu não fazer errado e depois esquecer. Aguenta aí. Ó, esse aqui é o link da consultoria. Quem tiver interesse em marcar, só entrar aí. E aí a gente faz o onboarding. Esse aqui é o link do programa de professores. Peraí. Esse aqui, muita coisa, inclusive esse tipo de trabalho é um trabalho muito legal de vocês explorarem. Se estiver dentro do mapeamento de vocês, a gente coloca. Peraí. Esse. E o outro que eu falei que eu ia mandar era o quê? Alguém me lembra aí? A lista do STEM. É isso? Era isso. STEM list. Inclusive, essa lista, esse ano, ela foi atualizada em mais de 20 cursos, tá? Então, tem que ficar esperto, porque ela muda. E ela tá só que aumenta. Acho que esse eu não vou conseguir aqui no serve. Vou mandar aqui. Ó, minha parte da promessa está cumprida. Mandei todos eles aí, tá bom? Agora eu vou fazer a foto aqui. Gente, minha internet está muito maluca. Ó, 1, 2 e sorriam. Ai, meu Deus. Cadê? 1, 2 e... Ótimo. Vou colar aqui e vou tirar uma aqui. Porque de vez em quando esses prints não dá certo e some. 1, 2 e... Gente, muito obrigada. Boa noite. Fiquem com Deus. Eu espero, assim, que a gente possa ir junto e que vocês daqui a um tempo estejam colhendo os frutos de todo esse esforço, tá? Deus abençoe todo mundo, muita força, muita fé e vamos lá. Um beijo.